E que a solidão é pretensão que fica escondido fazendo ficar. Obrigada, né, pelo seu tempo e disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado você pelo convite. E aí, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se você tinha alguma relação antes de ser o Ney Matogrosso com o Ney Matogrosso, como é que você foi apresentado a ele, se você já tinha as músicas dele como suas favoritas, como é que era a sua relação antes desse mergulho, né? Eu sempre gostei do Ney, assim, tinha uma admiração, mas nunca tive um contato muito direto, porque eu sempre gostei muito de vozes femininas. Mas o Ney, a minha pesquisa, meu trabalho ficou voltado quando eu fiz o Chacrinha musical, que era uma participação pequena. Eu fazia o Sidney Magal e o Ney Matogrosso. Aí eu cantava Elvira, na época do Secos e Molhados. E ali começou essa história toda. Eu conheci o Ney, ele foi assistir o Chacrinha. Mas era algo muito simplório mesmo. O entorno da dramaturgia era todo focado no Chacrinha mesmo. Então eram só as participações e ali foi que começou essa história. Só que em 2013 teve o espetáculo do Cazuza, o musical do Cazuza, com a direção do João Fonseca, e o Daniel Rocha, que é o mesmo diretor do Ney, ele era o diretor musical. Eu, na época, estava para estrear um espetáculo chamado Zubalândia, um musical aqui em São Paulo, e aí me chamaram para fazer esse teste, que era um teste fechado para o Ney Matogrosso. Aí fui eu e mais dois atores, e o Daniel lembrou de mim daquela época. Eu nunca mais fiz teste para o Daniel Rocha. Daniel Rocha costuma trabalhar muito com umas produções mais aqui em São Paulo, de Broadway. Eu sempre, como eu sou carioca e moro em São Paulo, essa ponte aérea, mas geralmente os projetos que eu entro mesmo coincidentemente, são do Rio, mas eu venho sempre para São Paulo fazer teste. E aí o Daniel lembrou de mim e fez esse convite. E aí eu comecei essa grande loucura, esse grande prazer, esse grande pânico. É uma mistura de prazer e agonia, que é fazer Ney Matogrosso, assim, está sendo, né? Existe uma relação de comparação, o interesse do público, das pessoas que me entrevistam, de entender a minha relação com ele, com a aceitação dele, com as coisas. Então, assim, o pouco que a gente conhece do Ney, o Ney é difícil dele dar, sabe, a opinião dele, assim, sobre as coisas. Ele é uma pessoa articulada, mas ele é muito introspectivo, é muito na dele. Então ele foi assistir, mas eu deixo essa parte sempre para ele, sabe? Eu falo, gente, ó, pergunta para ele lá que... Você já é ator há bastante tempo, já fez outros personagens, deu vida a outros personagens. Qual é a diferença de você como ator em compor uma personagem fictícia para uma personagem da vida real, que as pessoas já têm referências, já conhecem, devem ficar assim, ou às vezes procurando, tipo, tudo que você procura tudo. Nossa, seu corpo, sua fala. Nossa, como você é alto, eu não sabia que você era alto assim na vida real, porque eu sou 10 centímetros a mais que o Ney Matogrosso, assim. Então, existe uma diferença, assim, gritante, que é a diferença da liberdade. Eu não tenho essa liberdade, eu tenho um lugar que eu tenho que me ater de ética. É uma pessoa que está viva, eu tenho um respeito. Quando você cria um Shakespeare ou um Nelson Rodrigues ou um próprio texto autoral de algum autor, você tem uma liberdade, né, cerceada ali pela hierarquia, né, pela direção, pela pessoa que está preparando, fazendo a preparação de corpo, a equipe, a própria companhia em si. Você não pode criar uma coisa deliberada e tudo tem um lugar de azeitar, né, com quem você está contracenando. Então existe esse lugar de equalização, mas isso, essa relação da liberdade. Eu posso criar um Hamlet da forma que eu quiser. Eu não preciso fazer um Nelson Rodrigues me atentando, entendendo como era o comportamento ou o corpo daquela época. Existe esse lugar da liberdade, sabe? Que é a liberdade de criação, que eu não tenho fazendo Ney. E nem posso ter. Tenho até um certo ponto, né? Mas que é isso, com os limites de respeito, entendendo quem é a figura e principalmente quando a pessoa tem 80 anos de vida e você retrata a vida dela em 2 horas, sabe? É tudo muito perigoso. Então tiveram momentos que eu fui com mais cautela ali. Então é um trabalho muito mais cauteloso e muito mais cruel. Principalmente para mim, que nunca fui um ator que trabalhei com musical, que tem uma voz excepcional. Então, assim, eu fico num lugar sempre com medo mesmo, sabe? De comparações. Hoje em dia não tanto, sabe? Que eu já entreguei para Deus e falei assim, gente, ó, tô fazendo isso aqui com alma mesmo. Eu acho que o mais importante dessa minha criação é eu entregar e tentar aproximar minha alma dele, sabe? Entender as coisas internas que se passaram com o Ney do que o externo em si, sabe? Porque não tem como copiar o Ney Matogrosso, assim. E para
você compor o seu Ney, né? Quantas horas você viu de dança, ou enfim, quem foi que você foi fazer aula de balé contemporâneo, não sei. Como é que foi essa composição para esses movimentos e também de voz, né? Porque o Ney ele tem 80 anos com os agudos perfeitos, que é uma coisa que te exigiu também de aperfeiçoamento de vocal, corpo, tipo, seco no intuito de gordura mesmo, né? Que ele manter aquele corpo tão difícil e elástico, com todos aqueles movimentos aos 80 anos, né? Uma coisa incrível. Inacreditável. É genética, é dele, é um ser a ser estudado mesmo. A energia que ele tem, ele tá inteiro. Eu fui no show dele agora, ano passado, tá inteiraço. Os agudos incríveis. É isso, é uma coisa que é dele. Essa parte do corpo foi trauma real, tá? Real. Eu tive que emagrecer 15 quilos. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, que eu rompi fazendo uma audição. Então eu estava pós-operatório, eu tinha engordado muito, eu comi 1 quilo de sucrilho por dia, eu sou apaixonado por doce. Eu fui uma criança que tive problemas de obesidade quando eu era mais jovem, bem pequenininho. Eu tinha um período muito curto para emagrecer, então assim, foi muito cruel. Eu fiquei muito exausto no sentido fisicamente falando, sabe? Porque eu malhava, eu fui numa equipe de nutrólogo, de nutricionista, porque eu tive 2 meses para poder emagrecer, para poder estrear, entendeu? E não é emagrecer, perder peso, né? É emagrecer, se aproximar ali. Nunca teve uma exigência de absolutamente ninguém da equipe. Até porque eu acho que ninguém conhece o nosso próprio corpo. A equipe nunca me pediu para eu tirar roupa. Eu passei 1 mês e 3 semanas ensaiando sem tirar uma peça de roupa, de blusa. Às vezes eu abaixava a calça assim de brincadeira, eu tenho uma trava com isso, nunca tive uma aceitação com o meu próprio corpo. Foi um dos processos mais difíceis, com certeza absoluta, assim. Vocalmente foi assustador, porque uma coisa é você nascer com aquilo naturalmente. Quando você começa a ensaiar, você fica 8 horas por dia cantando. Eu chego em casa, eu tenho que estudar aquilo que eu aprendi no ensaio. De manhã, você acorda, vai para academia e fica na academia cantando para ganhar resistência. E aí eu tive uma equipe extremamente generosa de 3 diretoras mulheres, Fernanda Chama, Marília Toledo e Dani Shirbulov, que me deram liberdade de eu fazer o que eu quisesse ali, né? Segurando as minhas arestas, se deixar eu vou embora e ela não tem mais controle daquilo. Então, elas foram me orientando e eu fui tendo uma liberdade. Quando você tem essa liberdade, conforme você vai ensaiando, você vai fazendo, uma coisa que você ensaia mais, você faz um grito maior, tudo machuca. Então é muito complexo. Então, assim, foi delicado, assim, esse processo. Meu coração bate o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco de sentir dor. Meu coração marca o compasso de uma frase velha. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Você está indo para a 2ª temporada. O que você absorveu dessa personagem que você aprendeu? Que você falou assim, não, isso aqui eu quero levar para minha vida, né? Porque às vezes a gente aprende muito, né, com essas personagens que, tanto que, sei lá, eu com o caso que eu leio, que eu escrevo, você com o caso que você vive, né? Eu costumo dizer que eu acho que eu fui escolhido porque a gente transita no mesmo canal. A galera transforma isso um pouco numa piada, assim. Eu transito no mesmo canal espiritual, de essência do Ney, assim. Somos pessoas completamente diferentes, a gente pode passar uma vida inteira conversando que a gente não se aproxima em nada. Só que existe algum lugar, um canal artístico, de algum elan ali que a gente transita no mesmo lugar. Eu vou levar esse espetáculo pro resto da minha vida, que ele serviu como uma cura artística para mim, sabe? Fazer em Mato Grosso é realmente, assim, essa profissão é uma profissão muito ingrata, muito injusta, e você vê o quanto ele insistiu e peitou fazer o que queria, né? Então isso é um aprendizado, assim, você lidar com respeito com as pessoas, mas você acreditar no que você faz, no que você no que você tem para propor. Já comentou que você estava meio que desistindo de ser ator até a chegada do convite para fazer o Ney Mato Grosso, assim. Eu queria que você, porque às vezes as pessoas vê tanto glamour nessa profissão, né, e às vezes, né, não vê o corre que tem atrás de cada papel que você consegue, né? Você acha que tem glamour, eu posso explicar para a pessoa, é só me mandar um inbox lá no Instagram, vou demorar para responder às vezes,
Justamente agora é processo de ensaio, babá, mas não tem glamour nenhum, gente. É tudo mentira. Tava trabalhando, a gente teve uma temporada no Rooftop, a segunda temporada, em janeiro. Fevereiro eu não ganho dinheiro nenhum, gente. Quando eu falo nenhum, é nenhum. Eu não sou, ator de musical não faz publicidade no Instagram, entendeu? Não faz, não tem dinheiro. E é muito difícil você, na sua estrutura de vida, você conseguir um trabalho de um mês, assim, para ocupar aquilo. Então, assim, quando você vai negociar salário, é muito complexo, porque não é sobre você estar protagonizando ou sobre você estar fazendo um musical, é sobre você entender quais são os seus gastos. Às vezes você fica numa entre-safra entre um musical e outro, que pode passar 6 meses. Então, assim, não dá hoje em dia, não dá. É a minha opinião, não estou desestimulando, eu sou apaixonado. Para mim é muito sofrido quando eu não estou atuando. Eu amo o que eu faço, tá em primeiro lugar, assim, em todos os sentidos. Eu sei o quanto é sofrido estar nesse espaço. É a primeira vez que eu tenho uma oportunidade para mostrar meu trabalho. Tem gente que não sabia nem o que eu fazia, entendeu? Onde você estava? Eu estava onde eu sempre tive. Fiz teste para várias pessoas e nunca passei. Por quê? Porque eu sou ruim? Não. Não dá para explicar, gente. É igual a religião. Não tem como a gente ficar discutindo, sabe? Não dá para explicar. É muito cruel a profissão. É muito cruel. A gente vive num país onde é um país que uma miséria impera. Eu tô morando aqui na Antônio Carlos com Augusta, 2 quadras da Paulista, numa das maiores metrópoles desse país, sabe? Eu saio da minha casa, eu não me sinto ameaçado que ninguém vai me roubar, até porque meu celular, como eu te falei, é tão antigo, se roubar, a pessoa me devolve e fala assim, não, muito obrigado, não quero. Mas assim, as pessoas me param na rua só para pedir coisa para comer. Você vai querer mesmo escolher uma profissão que você vai passar fome se você não tiver uma estrutura? Eu falo que esse teatro musical é para pessoas de classe média alta, tá? Gente de classe média baixa, gente, eu tô sendo muito sincero. Que Deus te abençoe, entendeu? Que Oxalá te abençoe, que os deuses te abençoem no que você acreditar. Mas assim, uma aula de canto custa R$250, R$300, 350, quiçá 400 uma hora, com os professores que têm as técnicas, que eles também gastam o dinheiro deles. Mas, assim, é uma profissão glamourizada. Se fazer um curso de vídeo hoje em dia, para você entender como funciona o audiovisual, é uma fortuna. Existe uma realidade, Emílio, Tiago Abravanel, são coisas isoladas. Existem outros antecedentes da vida deles, outras potências na vida deles. Então, assim, não joga. Entende se você realmente ama, que se não ama, esse glamour vai por água abaixo, porque ser famoso virou um conto de fadas brasileiro, né? Tanto ser ator, porque é o país da telenovela, tanto você ser jogador de futebol. E aí, esse lugar da desistência veio nesse lugar. Eu entender duramente, de uma forma muito profunda, o quanto eu estava machucado, fazendo uma musical e sofrendo. A gente não cresceu, nossa geração anos 80, assim, vendo musicais quando era criança. O máximo era a Disney que a gente assistia, assim, nossa, o desenho canta e dança, né? Não tinha tantos musicais. Da onde você teve esse impulso, tipo, eu quero ser ator de musical, um momento que não existiu tanto. E no Rio, assim, São Paulo ainda tem mais, no Rio tem menos, né? Embora seja uma cidade tão grande quanto São Paulo. De onde que vem esse seu interesse pelo musical e se tornar um ator de musical? Eu não sabia que tinha essa possibilidade de ser ator de musical. Quando eu comecei a atuar, eu comecei a fazer teatro com 12 anos de idade. Eu sempre trouxe a música junto com o teatro. Todas as propostas que eu fazia de cena não era cantar, trazer a música no lugar onde é de musical, onde a música justifica o texto, onde o limite do texto vai até o lugar onde a música traduz o que é aquele sentimento, aquela sensação que o personagem tem para dizer. Eu sempre fui uma criança que gostei de cantar. Eu comecei com a dança, né? Fui convidado para dançar. Então, esse fato da dança era muito estranho para mim. Eu estar dançando. O primeiro personagem que eu fiz na vida foi o Elvis Presley. E aí, como tinha a One Step Wonder Boy, e eu não cantava, e eu cantava, porque para mim não fazia sentido eu dançar e não cantar. E a apresentação de dança, de final de ano de dança, de escolas de dança, as meninas não cantam, né? E eu era o único lá cantando, achando realmente que eu era o Elvis, né? Obviamente que eu não... Imagina, eu era uma criança de 7 anos, eu tinha 7 anos na época, 6 anos. Eu não sabia o que eu estava cantando, mas eu mexia com a boca e cantava convicto ali. Então, acho que foi uma coisa muito natural, sabe? Mas eu tenho plena convicção de que na Unirio eu comecei a desenvolver isso com muita potência, por exemplo. Então, eu descobri uma coisa que foi fazendo, que foi assistindo, que era o quanto é arrebatador
é muito mais transformador o fato da música estar ali junto com a palavra, entendeu? O instrumento quando entra e você se sintonizar com isso tudo. Eu sou apaixonado por música e eu acho que o teatro musical vai crescer muito ainda aqui no Brasil. Essa é a segunda temporada que vocês vão fazer agora. Terceira? Terceira. A gente fez uma temporada setembro, outubro, novembro, ano passado, aí a gente foi convidado para voltar em janeiro, aí foi a segunda. Ficamos parados em novembro e dezembro, aí fizemos a segunda no Rooftop, aí fizemos do dia 13 de janeiro até 5 de fevereiro, e vamos entrar na terceira temporada. Então, quem já viu pode ver de novo, que é um espetáculo. Deve. Tem várias pessoas que assistem várias vezes. Se a pessoa volta, eu falo assim, então tá bom, às 2h30 tá funcionando. As pessoas voltam porque elas querem sentir aquela sensação de novo, né? Isso é genial. Então, gente, voltem para assistir. Não assistam só o nosso. A gente vai reestrear dia 17, sexta-feira, 17 de março. Jurei mentiras e circunstâncias. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem em mim. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido.